seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural. Consumir é um ato político. Você já deve ter ouvido essa frase por aí, né? O que ela quer dizer? Como transformar algo que parece simples, como escolher o açúcar do cafezinho, por exemplo, em um ato consciente, intencional e carregado de conhecimento sobre os seus custos, sobre os seus impactos e até mesmo sobre os seus benefícios. Certificação, análise de ciclo de vida, produção sustentável, pegada de carbono, expressões menos ou mais conhecidas e que se incluem todas elas no conceito de rastreabilidade na cadeia de produtos. Esse é o nosso tema de hoje. Por isso eu vou conversar com a Fabíola Zerbini, diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil, doutora em Ciência Ambiental pela Procam USP, e o Virgílio Ferreira, veterinário com mestrado em Melhoramento Genético pela UFMG, sócio responsável pelo desenvolvimento de produtos da Safe Trace SA. Bem-vindo, Fabíola, bem-vindo, Virgílio, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Começo com você, Fabíola, como é que você começou a entender esse tema de rastreabilidade como algo importante na sua vida e algo que pudesse, de fato, virar o seu dia a dia de pesquisa e de atuação também? É até interessante porque você inicia, né, trazendo o tema do consumo responsável, consumo como um ato político. Eu comecei fundando uma ONG, Instituto Kairos, que existe até hoje, em 99, que era uma ONG focada em consumo responsável. E aí, a partir do consumidor, eu comecei minha trajetória, né, pesquisa, mas também muita ação, né, muita incidência política com P maiúsculo, né, a política pública, mas também aquela que a gente faz no dia a dia, através de identificar como que a gente consegue, então, construir uma cadeia produtiva que, de fato, respondesse, né, ou que pudesse ser apoiada por esse consumidor que enxerga que tem consequências ambientais, sociais, né, consequências para a tua própria sobrevivência, da sociedade como um todo, cada pequeno ato e grande ato, né, que a gente... E aí foi uma longa trajetória, certificação, fair trade, né, comércio justo, certificação florestal, cadeia livre de desmatamento, enfim, vários temas que a gente vai conversar aqui hoje, mas tentando todos eles dar resposta, né, ou dar vamos dizer, fechar o ciclo, né, da produção, da comercialização, para que esse consumidor, de fato, pudesse ser, né, o elemento de vazão a uma nova forma de produzir e consumir. Boa. Virgílio, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. E você, como é que você se envolveu nesse tema? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar. A minha participação iniciou pelo outro lado da cadeia, né? Como veterinário, a gente começou a desenvolver sistemas de produção e tentando buscar, né, os atributos, né, de qualidade inicialmente, qualidade do produto, mas sempre, né, conhecendo, entendendo a terra, entendendo o meio ambiente onde se produz, né, e tentando hoje, mais recentemente, também agregar esses conceitos dentro da cadeia produtiva. Esse foi o início, né, eu participei do programa Embrapa Carne de Qualidade, isso em 2000, né, 98, 2000, ainda muito com esse atributo, onde a gente começou a entender que a rastreabilidade precisava estar na cadeia, ali como ferramenta, né, não só consequência de um processo produtivo organizado, mas como ferramenta de levar esses diferenciais ao consumidor. Naquele início lá, ainda pensando em agregar valor ao produto e tudo mais, né, nessa linha aí de produtos diferenciados, né, e aí, hoje em dia, já encontrando, né, o outro elo da cadeia, como a Fabíola mencionou. Então, gente, vamos falar sobre os sistemas produtivos. E aí eu gostaria que a Fabíola começasse, se você quiser complementar, Virgílio, como é que vocês entendem os avanços dos sistemas produtivos aqui no Brasil? E aí eu amplio esse olhar para a América Latina, essa região do planeta onde estamos localizados e onde estamos interligados aqui, né? Bom, eu acho que a gente pode separar, talvez, em 3 grandes categorias, né? Uma são as commodities, né? Que é basicamente o motor da economia do Brasil. E
ainda um dos principais drivers, né, de desmatamento, mas uma vez que é um driver de problema, é também um potencial driver de solução. Então, os avanços que a gente viu, tanto no setor da soja quanto da pecuária, em termos de compromissos setoriais ou compromissos das grandes empresas, né, as grandes traders de soja, os grandes frigoríficos e supermercados aqui que influenciam na cadeia da carne, muitos ou quase todos avançaram, né? Seja setorialmente, seja individualmente. A Amazônia é um case, moratória da Amazônia desde 2006, então já como um case global, né? E de fato, se a gente olhar a curva do desmatamento no Brasil, você percebe o grande impacto que uma ação setorial como essa, organizada, né, coordenada, com um sistema de rastreabilidade e monitoramento compartilhado, de fato interfere, ou seja, impacta, né, positivamente. Os dados ficaram muito claros ali, desmatamento diminuiu em função desse acordo. E aí a gente vê em 2010, 2020, uma década em que imaginava-se que ia se andar muito mais do que andou, né? Acho que teve todo um compromisso também da cadeia dos grandes compradores, o demand side, como a gente chama, né? Nestlé, McDonald's, enfim, esse universo de compra e distribuição, e esperava-se, né, que a moratória da soja para a Amazônia se expandisse no Cerrado, não aconteceu. A carne, ela ainda está muito focada, né, nas ações com o Ministério Público na Amazônia, então tem um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, um grande mecanismo, um grande veículo, né, para ajudar a reduzir o desmatamento associado à produção da carne no Pará, mas ele também não se expandiu para o Cerrado, nem para a Amazônia. Então, acho que tem ainda muito a avançar, movimentado muito por essas questões de mercado. O mercado global é um caminho sem volta, né? De fato, vai exigir transparência cada vez mais, rastreabilidade cada vez mais. Então, as empresas que atuam como o nosso agro de commodities o faz, né? De fato, essa adequação a transparência ao não desmatamento é um caminho, né? Mas, claro, tem mais do que isso, né? E aí o Virgílio depois vai poder contar. A gente vai além de desmatamento, né? A gente tem toda uma contabilidade de, enfim, regime hídrico, de água, né? De como que a gente lida com o manejo do solo, né? Como que esse processo todo. E aí depois queria só entrar que tem outro grupo, né? Uma outra categoria que são as cadeias da bioeconomia, né? Que são os produtos que vêm da floresta, os produtos que vem de extrativismo ou de sistemas agroflorestais, que aí sim tem uma possibilidade de riqueza muito grande a ser distribuída, né, para além das grandes cadeias de commodity, para as cidades amazônicas, para as zonas rurais das cidades amazônicas, para a Amazônia como um todo, ou até de outros biomas, né, que é Cerrado, enfim. Então, aí são os nossos frutos cosméticos, fibras, madeiras, e aí tem uma infinidade, tem muito a crescer esse campo. Esse campo está ainda mais distante, eu acho, né, de chegar no consumidor, mas existem muitas organizações, academia, universidade, governos até trabalhando para promover essa tal bioeconomia. Eu acho que esse é um dos grandes, enfim, desafios que, inclusive, a rastreabilidade vai ter, né, para se somar à grande agenda de commodities, que hoje é talvez o principal campo, né, na qual ela vem sendo explorada e conversada. Para você, Virgílio? A commodity, né, e a Amazônia, né, é a grande discussão do momento. A questão, né, do valor da floresta em pé, seja a sua exploração através da bioeconomia, seja a simples preservação, é o driver que vai disputar com a sua derrubada e a sua exploração através de uma commodity. Então eu entendo muito fortemente, estava conversando até antes com a Fabíola, esse nicho, né, dos produtos certificados e essa discussão que eu trouxe aqui, né, onde até a limitação que temos em apropriar valor na cadeia produtiva e a expansão quando falamos em território, né, em paisagem, envolvendo a cadeia de valor. Envolver a cadeia de valor é justamente isso, trazer outros atributos que estão fora daquela discussão dos elos, do fluxo da produção, né, para que a gente possa complementar a discussão. A Fabíola colocou muito bem, desmatamento é uma discussão forte, né, mas quando o tema sustentabilidade ele é muito mais amplo, né,
ele envolve todos os recursos, né? Ele envolve sociedade, ele envolve o nosso desenvolvimento como humanidade. Né? Então, são os usos dos nossos recursos aqui, o que queremos deles. Então, é uma discussão realmente ampla. A rastreabilidade, vamos falar assim, né, ela como eu iniciei minha fala, ela é uma ferramenta, né, e ela é decorrente de uma organização. É muito interessante ver o posicionamento dos grandes players, não tenha dúvida, né, eles são fundamentais, assim como o law enforcement, as leis e a participação do Estado. Mas a decisão de desmatar é do produtor rural. Né? Então, nós acreditamos que a mudança de comportamento do produtor rural, lá na sua comunidade, o entendimento que ele deve levar à sua comunidade e que eles juntos tomem a decisão de mudar, né, o destino das coisas, mudar os aspectos da sua decisão de investimento, alinhando aos aspectos determinados aí para o que a gente vem chamando de consumo consciente. Né? Então, temos que fazer essa comunicação, né? A rastreabilidade em duas vias. Né? A gente sempre pensa em transparência, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. A gente sempre quer a transparência vinda no fluxo do processo produtivo. E hoje a gente trabalha fortemente no caminho inverso do fluxo produtivo para levar essa demanda, levar a informação, porque o problema está lá na ponta. Né? Então a gente acha que o engajamento dos produtores, novamente, sempre tem os early adopters, sempre tem as pessoas que primeiro desenvolvam ali dentro da sua comunidade. A gente trabalha muito com isso, aplicando a ferramenta neste ponto aí, que entendemos ser realmente o ponto de ruptura, né, da ação efetiva contra, no caso, o desmatamento, mas pode ser também uma coleta de lixo, né, não jogar lixo na beira do ribeirão que passa no fundo da sua fazenda. Né. Vai sair da sua fazenda, mas vai chegar no seu vizinho. Então essa consciência, né, ecológica é uma coisa que tem que ser trabalhada e levada lá na ponta. Né? Então quem tem essa capilaridade, no caso da pecuária, são os frigoríficos, né? Eles todos os dias se relacionam com essas pessoas. Então nós temos que definir esses canais e sempre tomar decisões conjuntas. Né? A gente não acredita numa bala de prata, que esses tripés que nós mencionamos aqui, que um sozinho será capaz de suportar todo esse fardo. Vou parafrasear, né, podemos chamar a NASA, podemos chamar o exército americano para tomar conta da Amazônia, que não vai conseguir se a sociedade não quiser que a Amazônia fique de pé. Isso que nós temos que entender, e a ferramenta apenas para contribuir. Pegando esse seu gancho, Virgílio, explica para a gente como é que funciona e o que é a Safe Trace de fato. Ok. A Safe Trace é uma empresa de rastreabilidade. Iniciamos, como eu disse, eu sou veterinário, iniciei pela cadeia da carne, e o Vasco Pique, filho do professor Vasco Pique do Intal, precisou fazer um curso de monografia para formar na Universidade de Itajubá e pensou então na continuidade do Sisbov, né? Dentro do frigorífico, como os animais chegavam identificados, rastreados, mas e aí? O que acontece dali para frente? Esse foi o início, né? Muito técnico, muito focado na produção. Mas assim que demos o primeiro passo, com garantia de origem do Carrefour e com um projeto numa rede de supermercado local, né, de Belo Horizonte, veio o relatório do boi pirata do Greenpeace. Né? Então é ali que foi tendo essa transição.
de sair dos critérios, dos atributos produtivos e de qualidade para um negócio mais amplo, né, e de maior responsabilidade. Okay? Então a Safe Trace migra todo o seu trabalho, né, que era específico, para ampliar o leque. E logo depois nós já tivemos que fazer frutas, verduras e legumes, camarão e pescados, que já chegou a Semana Santa. Então nós tivemos que replanejar todo o nosso sistema, todo o nosso approach, e isso foi muito interessante, porque aquele sistema que nasce de uma operação produtiva, ele tem dificuldade em termos de rastreabilidade de migrar para outros setores, né? Então hoje nós refizemos todo o nosso trabalho, muito baseado na GS1, que é um organismo de padronização de código de barras, eles que determinam aqueles códigozinhos de barra, né? De, novamente, padrão, consenso, né? Então nós redesenvolvemos toda a plataforma que hoje ela consegue atender. Eu estava agora no banco de leite, cadeia do vestuário, cujo o problema é trabalho escravo, né, trabalho infantil, assim como desmatamento na Amazônia, na área de carnes. Temos também muito orgulho de um projeto que é o Pirarucu Sustentável da Amazônia, trabalhando com comunidades ribeirinhas, né? Participamos aí com o Imaflora muito nessa linha aí dos produtos da bioeconomia. Então a ideia é como trabalhar esses produtos de nicho, mas também como chegar nas commodities que são aí considerados os grandes drivers. Essa é a Safe Trace hoje, tá? Uma plataforma em blockchain, com muita responsabilidade, a gente chama de a pecuária responsável, né? Os atores se mostram, se demonstram compromissados com aquela informação que é compartilhada. Deixa eu voltar, Fabíola. Você tinha pedido a palavra, eu acho, né, Fabíola, antes na resposta anterior do Virgílio. Então, por favor. Eu queria, acho que só comentar e depois complementando, né, com alguns outros elementos, mas a importância, de fato, da governança local como um elo dessa rastreabilidade, né? A gente tem, seja a pecuária, né, que é uma cadeia muito pulverizada ainda, né? Isso, inclusive, é um problema, né, vamos dizer assim, mas é uma cadeia muito pulverizada, seja desses produtos da bioeconomia, né, produtos da floresta, a gente chamava de sociobiodiversidade, mas, enfim, produtos que vêm ali. Você tem muitas vezes o produtor, ele está ali naquela, né, capilarizado, né, dentro da... E a gente sabe que com a tecnologia hoje de celular, de aplicativo, a gente tem uma condição hoje de contar com essa ponta que está lá no mais longínquo território, né, para ajudar a dar a garantia daquilo que o Virgílio trouxe. No final, garantia de que o produtor, que é quem toma a decisão, e de fato é quem toma a decisão, né, mas tem que estar suportado, né, também por toda não pode ser ele sozinho a também aceitar o ônus, né, de uma decisão como essa, ou mesmo o bônus, mas enfim, governança local e rastreabilidade e transparência combinam muito, e infelizmente a gente ainda tem pouca experiência que de fato conecta o pequeno produtor, ou aquela ponta, né, da cadeia da pecuária, o indireto, ou mesmo a bioeconomia, com esses grandes sistemas, né, que a gente tem hoje operantes, mesmo os oficiais. Então, acho que aí tem um grande caminho a desenvolver, a gente vem trabalhando em metodologias a gente chama MEL, né, mensuração, monitoramento, avaliação e learning, né, aprendizado, em que a gente consiga envolver comunidades locais, produtores, na sua mais base, para poder participar dos processos, tanto de coleta de informações, de, né, registro, via sistemas ali que podem ser bastante simples, e comunicação disso com todos os outros elos da cadeia, e sistemas muito mais complexos, blockchain, etc., né, que Virgílio entende melhor do que eu aqui para poder trazer. Mas isso acho que era um elemento importante da gente falar mais, sabe, sobre isso. Aproveitando então, Fabíola, eu queria que você trouxesse um raio-x de qual a avaliação que você tem da legislação brasileira em relação à transparência e os impactos causados. Olha, eu acho que tem, assim,
Eu sou advogada, né? Eu fiz direito e comecei minha trajetória no direito ambiental. Assim, a gente sempre falou que, e de fato, o arcabouço jurídico brasileiro, assim, a lei brasileira é muito boa. Ela é muito forte. Ela tem um texto muito bom, né? Mas a questão é que entre uma lei boa e a sua implementação existe um grande caminho, né? Que é muito mais executivo. E aí eu acho que é onde a gente mais peca. A gente tem um Código Florestal que permite um dos sistemas, acho que mais robustos, de registro, né, de aonde estão as florestas, aonde elas estão, quais são as fronteiras delas com as áreas agrícolas. Existe uma definição de porcentagem que foi muito debatida entre o agro, entre o ambientalismo, academia, setor privado na época, que define qual que é a porcentagem que pode ser desmatado dentro das áreas privadas. Tem nomes para isso, tem programas que é o PRA, a sequência do CAR, né, não são nomes técnicos, mas só para dizer que ajudariam com incentivos, né, via todo esse grande pacote de incentivos para o agro que o Brasil tem, um dos países que mais investe no agro é o Brasil, né, como projeto de Estado, enfim, para poder ajudar o produtor a regularizar sua terra. Então, do ponto de vista de dado, de informação, os sistemas, né, tanto a lei quanto os sistemas oficiais são muito bons. A questão é que eles não estão se implementando. O Código Florestal tem já mais de 10 anos e até hoje a gente não conseguiu fechar a primeira etapa, que é validar os registros, que a gente chama CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. A gente não conseguiu até hoje fechar, ainda tem CAR que está sobreposto, ainda tem CAR que está em área de território protegido, território indígena, enfim. Então a gente primeiro precisa terminar a validação do CAR para a gente poder começar a etapa de regularização ambiental. Tem muita gente regularizada, mas precisa regularizar mais. A regularização não entra tanto em rastreabilidade, mas só o CAR, se a gente pegar esse registro, essa base inteira, ela fornece para a gente uma condição de leitura de uso da terra muito moderna, né? E uma vez implementada e conectada aí sim com o setor privado, né? E com todos esses elementos de cada cadeia, com todos os seus elos, né? Daria condição enfim, daria uma grande condição para a gente ter uma rastreabilidade, uma transparência perfeitas, né, e bem estruturadas. E aí eu somaria também, o WRI coordena um projeto que chama Global Forest Watch, né, e há muitos anos vem monitorando, né, perda de cobertura florestal. Esse projeto no Brasil, ele tem um diálogo muito grande com o INPE, com o PRODES, que é gerenciado pelo INPE. O INPE é um instituto de excelência, né, no mundo inteiro reconhecido como instituto de excelência em qualidade científica, qualidade de dados, né, qualidade das plataformas, né. MapBiomas é uma outra ferramenta maravilhosa que o Brasil tem, a Coalizão, né, foi uma incubadora, não é incubadora, mas nasceu a ideia, e aí tem uma equipe, o Tasso, enfim, pessoas que têm muita história, só para trazer o quê? Dados, a gente tem muito. O Brasil tem muito bons dados, tem tecnologias que se complementam, a tecnologia do Global Forest Watch é diferente da tecnologia do INPE, mas a gente tem um trabalho de alinhamento científico para garantir que essa informação esteja, vamos dizer, sólida, né? E ela entre esses outros sistemas todos. Então, para além da lei, a gente tem ferramental, né? Além, claro, dos sistemas como o Virgílio está trazendo, Safe Trace, né? Que são sistemas que estão nascendo aí voluntariamente e que respondem a essas questões todas. A gente tem ferramenta e tem arcabouço, tem legislação, né? O que a gente precisa é implementar. E a gente, para implementar, passa, né, necessariamente, ou muito pelo governo, porque quando você não tem um acordo setorial, e esse acordo setorial, se ele for voluntário, ele depende da vontade das empresas, né, dos atores da cadeia, o governo pode ser um grande organizador, trazendo legislações que ajudem nesses arranjos, né, nessa co-construção que o Virgílio trouxe entre produtor, beneficiador, comercializador, comprador, consumidor. O governo teria um grande papel para promover incentivos, para ajudar nessa construção, para trazer, né, enfim, um ambiente de confiança para que investidores também possam, né, quando você tem segurança jurídica, você gera confiança para atração de investimento, né, e para também melhorar as leis, né, conectar as leis para a gente fazer com que efetivamente essa cadeia, esse ciclo, né, ele seja
construtivo. Então, tá bom, mas não é implementada. Então, a gente brincava na faculdade que lei que tudo proíbe, tudo permite, né? Isso não pode mais ser assim, né? Assim, a gente tem que efetivamente garantir a implementação. Enfim, tem campo para isso, tem caminho apontado para isso. E tem papo para isso também, por isso faremos uma segunda etapa dessa conversa aqui no Capital Natural na próxima semana. Quero agradecer demais a Fabíola Zerbini, diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil, o Vigílio Ferreira, sócio responsável pelo desenvolvimento de produtos da Safe Trace SA. E a você, claro, que nos acompanhou aqui no Capital Natural. Bom fim de semana pela frente, excelente semana e até o próximo Capital Natural.